Gente, qual é a origem de doenças cromossômicas, como por exemplo, síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, aquelas condições cromossômicas onde você tem alteração no número de cromossomos do indivíduo? A origem de todas essas condições é num fenômeno chamado de não disjunção dos cromossomos. Disjunção quer dizer separação, nesse caso, é a não separação dos cromossomos por ocasião da divisão celular. Ora, lá vamos nós filosofando um bocadinho com vocês. Era uma vez, moçada, o processo lá de meiose, como acontece normalmente, né? Então, imagina que eu tenho aqui um par de cromossomos em G1. Em S, a gente duplica os cromossomos e aí a gente tem agora em G2. A meiose 1, divisão reducional, ela vai lá e separa cromossomos homólogos. Então, nesse caso, eu vou separar aqui no meio, de modo que vem um para cá, de modo que vai um para lá. E aí você tem a meiose 2, e a meiose 2, ela vai lá separar as cromátides irmãs. Então, na meiose 2, eu vou quebrar aqui no meio, aí vou mandar cromátide para um lado, cromátide para o outro. Vou quebrar aqui no meio e vou mandar cromátide para um lado, cromátide para o outro lado. Sendo, gente, que imagine, por exemplo, o par de cromossomos de número 21. A gente vai lá em S, duplica o DNA, tem cromossomos 21 duplicados. Na meiose 1, a gente separa, vem 21 para o lado de cá, vai 21 para o lado de lá. Na meiose 2, separa as cromátides irmãs, então vem cromátide 21, cromátide 21, cromátide 21, cromátide 21. Gente, isso aqui é o que acontece normalmente. Normalmente, quando você vai trabalhar com a meiose, eu tenho um par de cromossomos, é para um lado, um para o outro. Entretanto, às vezes você comete erros. E ao invés de um para um lado e um para o outro, vão os dois para o mesmo lado e um lado fica vazio. Nesse caso, você tem a não separação dos cromossomos. Um exemplo de não disjunção. Novamente, moçada, pegando lá o par de cromossomos de número 21, está lá em G1, em S duplica. Em G2, a gente tem os cromossomos duplicados. E aí, era para ir um para um lado, um para o outro. Eu vou cometer um erro e vou fazer uma não disjunção. Era para ir um para lá e um para cá, errei. Vieram os dois 21s para o mesmo lado e para o lado de lá não foi nenhum cromossomo 21. 2 era para ir um para lá, um para cá. Os dois vieram para um lado, nenhum para o outro lado. Claro que quando eu falo que isso aqui é 0, não quer dizer que ele não tem cromossomo nenhum, né? Lembre que tem 23 pares de cromossomos. Os outros cromossomos todos estão se separando normalmente, certo? Eu estou analisando especificamente o par 21. Então esse aqui tem os outros cromossomos dos outros pares, mas não tem nenhum par 21. Quando você vai lá, gente, trabalhar com a meiose 2, claro que 0 dividido por 2 dá 0 e 0. E quando você pegar aqui, lá vou eu separar as cromátides irmãs. Eu vou quebrar aqui no meio. No que eu quebrar aqui no meio, vou mandar um 21 para um lado, um 21 para o outro lado. Vou quebrar aqui no meio e vou mandar um 21 para um lado, um 21 para o outro lado. O resultado, moçada, é que você tem agora dois gametas onde você tem dois cromossomos 21. Imagine, por exemplo, que eu vou pegar um gameta desses aqui, um gameta normal, onde você tem um cromossomo 21 na jogada, e vou juntar com um gameta desses aqui, que não tem nenhum cromossomo 21, 0. Quando eu fizer a fecundação, ora, 1 mais 0 vai dar 1, você vai ter apenas um cromossomo 21. Alguém lembra para mim qual é o nome daquela condição, onde ao invés de você ter dois cromossomos no par, você só tem um único cromossomo no par, chama de monossomia.
Alguém lembra para mim como é que são as características do indivíduo que tem a monossomia do cromossomo 21, do carinha que só tem um cromossomo 21? Pegadinha, não existe ninguém assim. O cara que só tem um cromossomo 21, ele é inviável, ele não sobrevive. Qual é mesmo a única monossomia viável na espécie humana? Síndrome de Turner. Indivíduos que ao invés de serem XX, são X0, só tem um cromossomo X. É a única monossomia em que a pessoa sobrevive na espécie humana. Então, se você pegasse um cara desse jeito, ele não teria como sobreviver. Vou pegar, gente, um gameta normal com um cromossomo 21. Vou pegar um gameta desses, onde você tem 2 cromossomos 21. E você, fazendo a fecundação, acaba tendo aqui, então, 1, 2, 3 cromossomos 21. A trissomia do cromossomo 21. Eis aí, moçada, a origem da síndrome de Down aqui na conversa. Sendo, moçada, que esse fenômeno aqui, né, ele pode acontecer tanto no homem quanto nas mulheres. Entretanto, a não disjunção, ela é muito mais comum, bem mais comum, em mulheres do que em homens, particularmente em mulheres em idades avançadas. Isso quer dizer que quanto mais avançada a idade da mulher, gente, maior a probabilidade de haver um erro desses de não disjunção. Pode acontecer no homem, mas no homem é mais raro, e no homem não tem influência da idade. Um moleque de 15 anos de idade, um homem de 115 anos de idade, a probabilidade de acontecer uma não disjunção é a mesma. Mas nas mulheres é mais comum que nos homens, e a idade é um fator que ela é muito mais sério para ser levado em consideração. Pra vocês terem uma noção, né, uma mulher de 25 anos de idade que vai engravidar, né, a mãe de 25 anos de idade, a chance de apresentar uma criança com síndrome de Down, ela é mais ou menos, gente, de 1 em 800. Sendo, gente, que na mulher de 45 anos de idade, a chance dela ter um filho Down subiu para 1 sobre 25, é 32 vezes maior. Ou seja, quanto mais avançada a idade da mulher, maior a chance de acontecer uma não disjunção, maior a chance de você ter um filho Down ou com algum outro problema, né, Down, né, essa probabilidade mais ou menos que eu estou colocando aqui. Nalandi, por que a idade da mulher influencia e a do homem não? Na próxima aula, a gente vai conversar sobre isso. Vou deixar por enquanto, então, de stand-by, mas ainda tem algumas coisas para conversar sobre isso aqui que a gente está comentando. Né? Eu estou falando sobre síndrome de Down, mas, por exemplo, né, imagina que a gente poderia trabalhar com outras daquelas aneuploidias, daquelas alterações cromossômicas numéricas, só que nos cromossomos sexuais. Por exemplo, era uma vez um homem fazendo a meiose, XY, né? Na hora que o homem faz a meiose, em S duplica, fica cromossomo X duplicado, cromossomo Y duplicado. Deixa eu desenhar melhor, que o cromossomo Y, ele é pequenininho. Aí na meiose 1, separa os cromossomos homólogos, né? Vai X duplicado para um lado, vai Y pequenininho duplicado para o outro lado. Na meiose 2, separa as cromátides irmãs, então vem cromátide de X, cromátide de X, cromátide de Y pequenininha, cromátide de Y pequenininha. E pronto, moçada. Aconteceu no homem normal. Imagina, por exemplo, que eu estou falando aqui de uma menina, e aí você tem XX, né? Em S duplica, cromossomos X duplicados. E pode acontecer uma não disjunção. 2x é para ir um x para um lado, um x para o outro. Entretanto, ela mandou os 2x para um lado só, e esse lado está 0. 0 por 2 dá 0, e aqui você vai mandar uma cromátide de x para o lado de cá, vai mandar uma cromátide de x para o lado de lá. Uma cromátide de x para o lado de cá, uma cromátide de x para o lado de lá, e a mulher está fabricando XX. Nesse meu exemplo, o homem está produzindo X ou Y, então o homem nesse caso está fabricando X ou Y, e, gente, a mulher, nesse meu exemplo, está fabricando XX ou 0.
Então ela está fabricando XX ou 0. Gente, na hora da fecundação, se você pegar esse espermatozoide com esse óvulo, XXX, e aí, gente, memória, qual é o nome mesmo dessa condição? XXX, síndrome da superfêmea. Pode pegar espermatozoide Y com óvulo XX, XXY, alguém lembra o nome dessa? Síndrome de Klinefelter. Pode pegar X com 0, X0, síndrome de Turner. E pode pegar Y com 0, Y com 0 não existe, né, gente? Afinal de contas, cromossomo X é fundamental à vida. Notem, gente, que nos exemplos que eu citei, a gente tem aqui superfêmea, Klinefelter, Turner. Tá faltando supermacho, né? Supermacho, XYY. Só que para você ter o surgimento de um supermacho, o erro não é da meiose da mãe, né? Que aqui o erro foi XX, foi na meiose da mãe. Para você ter um supermacho, o erro é na meiose do pai e, mais precisamente, na meiose 2 do pai. Então, imaginem um homem fazendo meiose e aí ele vai lá, XY, em S duplica, cromossomo X duplicado, cromossomo Y duplicado, meiose 1 acontece toda bonitinha, né? Então, vai X para um lado, Y para o outro. Quando vai fazer a meiose 2, separa cromate de X para um lado, cromate de X para o outro. Entretanto, pode acontecer de na hora de fazer a meiose 2, você tenha uma não disjunção aqui nesse caso. Daí, na hora de você quebrar bem aqui, era para ir Y para um lado, Y para o outro. Mas eu errei, mandei os dois Y para um lado só e aqui fica 0. Não disjunção na meiose 2. Note que a não disjunção pode ser no pai ou na mãe. É mais frequente na mãe, especialmente em idades avançadas. Mas pode ser no pai. Pode ser na meiose 1 ou pode ser na meiose 2. Sendo que, para surgir um supermacho, obrigatoriamente o erro é na meiose 2 do pai. Então era para você pegar aqui, né? Cromossomo Y duplicado, quebrou. Era para Y para um lado e Y para o outro. Os dois Y vieram juntos, 0 para lá. E você pega um gameta desses. No caso dessa situação, imagina que você pega um óvulo normal X, pega um espermatozoide que apresenta 2Y, na hora, moçada, de fazer a fecundação, XYY, a origem do supermacho. Né? Sendo que para o surgimento do supermacho, obrigatoriamente, o erro é na meiose 2 do pai. Então, no caso dos indivíduos supermachos, o erro, obrigatoriamente, a não disjunção é na meiose 2, não na meiose 1, mas na meiose 2 e obrigatoriamente do pai aqui nesse caso. Uma outra situação meio estranha para poder analisar com vocês. Existem, por exemplo, pessoas que têm síndrome de Down em somente parte do corpo. Como assim somente parte do corpo? Sei lá, 30% do corpo é normal, 70% tem síndrome de Down. 40% do corpo é normal, 60% tem síndrome de Down. Pera aí, caramba. Como é que pode alguém ter síndrome de Down numa parte do corpo e não ter síndrome de Down em outra parte do corpo? Gente, essa é uma situação chamada de mosaicismo. Em relação, gente, lá ao mosaicismo, gente, vai ser uma condição onde você vai ter partes do corpo com constituição genética diferente de outras partes. Ora, quando eu falo em mosaicismo, parte do corpo com constituição genética diferente, nós vamos estudar vários casos desses nas aulas de genética. Um exemplo, indivíduos que apresentam parte do corpo com trissomia do 21, ou seja, parte do corpo com síndrome de Down e parte do corpo sem a trissomia do 21. Caramba, Landinho, como é que pode acontecer uma pessoa tem uma parte do corpo com síndrome de Down e outra parte não tem síndrome de Down? No caso do mosaicismo, o erro nem é na meiose do pai, nem é na meiose da mãe. Nem é na meiose 1, nem é na meiose 2. É na mitose do embrião. Era uma vez, moçada,
espermatozoide normal, que tem um cromossomo 21, um óvulo normal, que tem um cromossomo 21, daí você vai lá, faz a fecundação, e aí você tem um zigoto, onde você tem 2 cromossomos 21, tudo belezinha como deveria ser. Era para esse cara ser normal, mas aí começam as divisões mitóticas no embrião. Para a gente poder fazer a mitose aqui no embrião, eu vou duplicar os cromossomos, cromossomo duplo. E aí, moçada, vou dividir em 2 células. Vem cromátide 21 para cá, cromátide 21 para cá, cromátide 21 para cá, cromátide 21 para cá. E tá tudo belezinho como deveria ser. Lá vou eu fazer a segunda mitose, né? Por enquanto aqui, o embrião apresenta 2 células, 2 blastômeros. Ora, para a gente poder, moçada, fazer a segunda divisão mitótica no embrião, de novo, moçada, lá vamos nós duplicar os cromossomos, né? Então, vou duplicar cromossomo 21 duplo, cromossomo 21 duplo, cromossomo 21 duplo, cromossomo 21 duplo. E eu vou agora dividir a célula de cima, né? Uma vira 2. Então, aqui na brincadeira, vem uma cromátide 21 para cá, 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 tudo beleza. Aqui embaixo essa origina 2 também. Então aqui vem cromátide 21 para cá, cromátide 21 para cá, cromátide 21 para cá, cromátide 21 para cá. Opa, errei, né? Porque aqui eu tenho 2 cromátides 21. Era para ir uma para um lado, uma para o outro. Quando eu peguei essas 2 21s que eu quebrei, mandei as 2 para um lado, 0 para o outro lado. E o resultado, nessa fase, onde o embrião apresenta aqui 4 blastômeros. Blastômero, para quem não lembra, as células do embrião. Essas aqui são normais. Essa aqui tem 3 21s, vai ter síndrome de Down. E essa aqui só tem uma 21. Lembrando que essa que só tem um 21, ela é uma célula que é inviável. Então essa célula morre. A partir de agora, esse embrião continua se desenvolvendo, não com 4, mas com 3 células. E as partes do corpo que vierem dessas células vão ser normais. E, gente, as partes do corpo que vierem dessa célula terão síndrome de Down. Alguém vai lá e discute comigo: ô Landim, então não era para o cara ser 2/3 normal e 1/3 Down? Não obrigatoriamente, porque tem que ver essas células, o que é que elas vão originar. Então, por exemplo, às vezes, essa célula aqui com a trissomia do 21 se multiplica mais, porque origina um tecido que se multiplica mais do que essas outras. Então, se essa aqui se multiplica mais, pode ser que o cara seja 70% Down, 30 normal, 60 normal, 40 Down, 50-50, né? Sei lá, várias possibilidades. Tem que ver o que é que essa célula origina, o que é que essa célula origina. Tem que ver em que etapa do desenvolvimento embrionário você teve o fenômeno de não disjunção. Então, nesse caso, a não disjunção, abreviando aqui, acontecendo na mitose do desenvolvimento embrionário, para o cara ser parte Down, parte normal. Então, ele é um mosaico. Ele tem parte do corpo com trissomia do 21, parte do corpo sem trissomia do 21. Então, isso aqui acontece devido, nesse caso, a erros na mitose durante o desenvolvimento embrionário, um erro na mitose do embrião. No final das contas, eu posso argumentar com vocês que o fenômeno de não disjunção, ele, moçada, não disjunção, ele pode acontecer em meiose 1, ele pode acontecer em meiose 2 e ele pode acontecer até na mitose. Normalmente na mitose não traz maiores problemas, a não ser que seja na mitose do embrião, que pode acabar gerando um caso de mosaicismo, né? Então, no caso do embrião, acaba gerando episódios de mosaicismo. O indivíduo fica com a parte do corpo Down, parte do corpo normal, por exemplo.